Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine nesta noite. Necessitamos que todos colaborem. E o pessoal poderá dizer, mas eu não tenho nada para oferecer. Ninguém é tão pobre que não tem nada para oferecer. E ninguém é tão rico que não tenha nada para pedir. Então eu peço a vocês encarecidamente que mentalizem Jesus, que possam perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E muitas vezes nós temos que aprender até nos perdoar, não é? Então nós vamos agora fazer a nossa oração inicial, através do coração do nosso Leandro. Senhor Jesus, neste momento os nossos corações vão buscando a vossa imagem sublime. Neste momento, Senhor, vamos buscando os vossos olhares mansos, as vossas mãos misericordiosas, os passos da vossa candura, para que tranquilizemos o nosso espírito, sedentos de maiores explicação a respeito do vosso evangelho de amor. Que nós possamos, Senhor, reunidos nessa casa de caridade, obter o consolo necessário que viemos buscar, obter os ensinamentos necessários e o alimento do nosso espírito. Ó Senhor, diretor do nosso planeta, nos faça útil nessa vida, a fim de que possamos chegar num mundo maior, mais felizes do que chegamos aqui. Que o Senhor possa continuar nos abençoando durante todos os momentos do nosso trabalho. Sê conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Já estamos na última sexta-feira do mês de março. E nós fazemos um trabalho desde o início de pergunta e resposta. Por que será que nós fazemos esse trabalho? Porque, na verdade, nós não temos aqui autoridade nenhuma e nem somos dono da verdade. A nossa boa vontade é que nos autoriza a responder as perguntas. A autoridade da boa vontade, pela necessidade do próprio coração, que quase sempre, não é, nos pede para prosseguir, às vezes com o coração um tanto entristecido diante de tanto sofrimento que vemos no seio da sociedade, mas é necessário continuar. Ô, Rogério, senta aqui, filho, ó. Vem cá, tem lugar aqui, ó, pode sentar. Então hoje é pergunta e resposta. A primeira pergunta, olha, vocês podem até conversar conosco, viu? Fazem assim, falam, ó, Isabel, é assim, 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 você errou, tá? Então, por favor. Não, eu tenho que aceitar, ué, lógico, eu não sou dona da verdade. E outra, cada pessoa tem que buscar a própria verdade. Para isso nós temos a primeira revelação, a segunda revelação e a terceira revelação. Então agora nós vamos pedir a vocês que, se discordar, é só levantar a mão. A primeira pergunta, o Espírito sabe quando e onde voltará a reencarnar? Quando está se aproximando, ele sabe sim aonde e como ele vai reencarnar. Ele é dirigido para o Ministério da Reencarnação e lá ele tem o assessoramento de espíritos superiores, que são interessados, inclusive, em estar assim, ajudando para que no futuro ele possa não só tirar as imperfeições, não é, de resgatar, mas também crescer espiritualmente falando. Então, companheiros, ele sabe, ele pressente que precisa reencarnar. E no momento certo ele tem toda a assessoria. Quando as pessoas dizem assim, mas eu tenho livre-arbítrio, por que eu tenho que sofrer? Eu não quero. Só que lá em cima, quando nós íamos voltar para cá, esse livre-arbítrio lá é o verdadeiro, porque a nossa visão é ampla. Por que nós pedimos provas difíceis?
Porque nós temos que primeiro saber agir. Se nós não tivermos alguma dificuldade, realmente nós não vamos nunca crescer. Nós vamos ser eternamente crianças. E é necessário nós termos duas asas, a do amor e a da sabedoria. Então, por isso as dificuldades. E não adianta a gente falar assim, agora eu não quero mais. Porque depois que a dificuldade passa, nós vamos dizer, olha, adquiri experiência. Eu não sabia que eu era tão forte. Não é assim? Alguém quer falar? Então, nós vamos agora para a segunda pergunta. Nossos companheiros hoje capricharam, tem muita pergunta aqui. A segunda, como descartar roupas velhas? A energia continua. Oh Deus. Gente, a roupa que não nos serve, serve para outras. Agora, não pode ser tão velha, tão velha. Temos que pôr a mão na consciência. Tem vezes que nosso guarda-roupa está tão assim lotado, não é? Que a gente vai empurrando, nem dá mais vontade de arrumar. Então a gente precisa ter consciência. Quanto à nossa energia, realmente é verídico isso. Tem uma mediunidade chamada psicometria, que se alguém, esse médium de psicometria, segurar esse óculos, ele vai ver tudo que eu fiz, porque a minha energia está aqui impregnada. Ele consegue me vislumbrar e saber o que eu fiz enquanto eu estava com o óculos. Então, isto, gente, eu falo para vocês, aqui no Rede Vivo, existe uma equipe de entidades que trabalham, sabe, tirando energia. Eu vejo, é muito ligado assim a pretos velhos, a índios, espíritos que fazem realmente esse trabalho, não é? Assim vamos dizer, com essa parte de tirar essa energia ruim. Alguém quer falar? Ninguém quer perguntar, não quer contestar, não? Então vamos para a terceira pergunta. Quanto tempo após o desencarne, o espírito recebe as preces e as orações colocadas no cesto da mesa? Meu Deus. Gente, o espírito ele recebe de imediato. Ele acaba de desencarnar. Nós fazendo oração para eles, na verdade, nós estamos ajudando já de imediato. Quando nós estamos pedindo, olha só, para uma pessoa, nós estamos emitindo a melhor energia que nós temos. Se é pouca, não me faz mal, mas é o que temos para doar. E, inclusive, os espíritos, eles dizem para nós não fazermos preces pagas. E é tão verdadeira, sabe? Por quê? Gente, veja bem, a entidade que desencarna, ele acabou de largar o corpo. A pessoa que tem mais entrelaçamento psíquico com ele, esta tem mais força, mais domínio sobre essa mente. Então, em vez de desespero, entra em oração. É doído? É, mas passa. Tudo passa, isso também passa. Quero dizer para vocês, nós tivemos uma experiência, em 79, o Rede Vivo estava dando os primeiros passos, né, do Williams. Então, eu lembro que a prima do Williams estudou comigo. Nós éramos que nem almas irmãs, muito amigas mesmo. Então, eu encontrei com ela na feira e ela me disse, olha, Isabel, eu me rasgo toda, eu não sei o que acontece, me leva na igreja, eu faço isso, eu vou para uma igreja de crentes, eu faço isso. Eu falei, então vai na minha casa, lá no fundo tem um salão e eu estou fazendo o trabalho lá porque o Chico mandou, eu quero que você vá lá. Vocês vão me rasgar toda. Eu digo, olha, pelo menos é a casa da sua amiga de infância. E ela foi, chorou e não rasgou a roupa. Então, ali voltou a nossa amizade, né, nossas recordações de infância. E aí, ela me contou que estava com um tio muito querido, que é o Vanderlei, e esse tio, ele estava com câncer, e estava indo para o plano espiritual. E ela dizia, eu fico preocupada com a minha avó. Aí, naturalmente, que eu lembrei, né, da dona Ilka, parece. Cabelos muito brancos, sabe? E o Vanderlei faleceu. Ele chamava Vanderlei, o tio do Williams. E eu estou na minha. De repente, eu estou lavando a garagem, né? Que a gente é dona de casa. E ela vai me buscar. Chorando, chorando muito. E dizia, minha avó te chama sem parar. O que aconteceu?
Meu tio faleceu, nós fizemos uma missa, e na missa o padre começou a citar e falar algumas coisas que magoou a minha avó. Minha avó caiu em pranto, minhas tias caíram em pranto, as primas caíram em pranto, e o padre pôs todo mundo para fora. Todo mundo para fora, acabou a missa, pronto. Se recebeu, recebeu, se não recebeu, não recebeu, dinheiro não tem de volta, pronto. Aí a avó chegou em casa passando mal e me chamava. Claro, ela me conhecia de infância. Aí eu fui para lá. Quando eu cheguei, eu não sabia se eu chamava o médico, que eu fazia com a velhinha. Deitada no sofá, né? Ela passava muito mal. Eu pedi que todo mundo saísse. Lembrei do Evangelho e falei, não tenha dúvida. Alguma coisa tinha para Jesus mandar todo mundo sair. E eu mandei. E eu comecei a ver que de repente vinha como um tule, que passava assim, ó, por corpo dela. E aquilo vinha. Eu falei, uai, mas o que é isso? É da vista? Não, não é, parece um tecido. E é uma coisa meio cinza. Aí os espíritos falou, é a vibração da família em cima da pessoa que acabou de desencarnar. Eu via ele com pijama azul claro, mangas compridas, e ele se debatia quando vinha aquela coisa, aquela energia. Aí eu falei, olha, vamos levar o pensamento a Deus, a senhora vai receber o passe. Comecei a conversar, falar de Jesus, das experiências como médium. Aí eu falei, agora a senhora senta. Ela sentou. Ai, eu me enchi de coragem. Falei, agora é aplicar o passe. Pronto. Quando eu cheguei lá na cozinha, o Williams era um rapaz assim alto, sabe? Simpático, bonito. Ele estava encostado na pia. A família inteirinha ali era uma sabatina. Aquilo era assim, mas por que isso? Porque aquilo, mas e aquilo outro? E o bom é porque eles já me conheciam desde menina. Mas eu via que a entidade que estava me assistindo mostrava o Williams. Até que eu cheguei e falei, como é que você vive sem religião, menino? Ele levou um susto. Eu falei, você está atrasando a tua mediunidade, a tua missão. E a partir daquele momento ele começou a frequentar a nossa casa, né, Zé Carlos? Então, hoje nós temos a Vera aqui, que está sendo meu braço direito, ela está viúva. Ele faleceu em 2000, mas a Vera está aqui, a esposa dele. Então, vocês veem, nós temos obrigação de orar. Prece paga, não adianta. Vai do nosso coração. E outra, querem saber como faz? Marca uma hora. Aquela hora é sagrada. Acalme teu coração. Procura ver Deus. Mas de que jeito que eu vou ver Deus? Vai ver a figura de Jesus. Eu não consigo. Tudo bem? Então vamos buscar uma cascata? Vamos ver uma nuvem, uma estrela? Vamos ver a lua, o sol? Vamos ver os lagos, o mar? Coisas de Deus. E aí nós vamos então fazer o nosso Pai Nosso, a nossa Ave Maria, e vamos dizer, Jesus, eu entrego em tuas mãos, para que aonde a minha mãezinha estiver, que ela receba esta oração. Faça isso, sabe? Porque eles recebem como uma chuva, uma garoa, que vai recompondo a saúde deles. E nós que temos o entrelaçamento psíquico, é a pessoa que mais tem que orar, porque é a que tem mais força, sobre o desencarnado. Alguém quer falar? Ninguém quer contestar nada? Não? Então, tá bom, sinal que vocês estão entendendo. Quarta pergunta. Tenho visões e vejo larvas surgindo no chão da casa? Aqui faz uma pergunta de interrogação. Tenho visões e vejo larvas surgindo no chão da casa. Olha, eu vou levar um pouco na brincadeira, vamos limpar a casa. Mas não é isso, gente. Olha, eu acho que os lares estão muito caídos. Eu não vejo a família hoje reunida, todos juntos, em oração. Eu não vejo a família, sabe, sentada, conversando. Eu vejo a televisão, eu vejo, às vezes, quando eu pego condução, assim, eu vejo o pessoal assim, num aparelhinho assim. Eu digo, meu Deus, aí alguém cutuca, já olha feio, quer brigar e não sei o quê. Parece que a nossa mente está ali fixada, sabe? Em casa é o computador, na rua é o tal do celular. Eu não sei que tanto faz isso. André Luiz, esse espírito tão iluminado, ele fala que quando nós vamos fazer uma visita,
Se passar 10 minutos, cuidado, que a nossa conversa já não é boa. Nós já começamos a querer fazer fofoca, acusando um, acusando o outro. 10 minutos, tá bom, já vamos embora. Agora, você imagina se nós vamos prolongando, né? Agora, imagine esse celular, né, que fica ali conversando, o que é que tanto fala? Olha, você viu fulano, olha, você viu ciclano, olha, está com aquele roupa, olha, foi mandado embora, não foi, porque, meu Deus, pare, está na hora disso. Então, de fato, os lares estão necessitados, tá? E essas visões, nós precisamos tomar cuidado com mistificadores. São entidades, gente, que querem a nossa perdição. Então, eles fazem a gente ver, por exemplo, bichos, ver coisas, não é? Que vai nos dando aquela má impressão, e com medo nós ficamos ali seguros, naquela vibração. Então, vamos orar, vamos levantar em paz, fazer meditação, sabe? Para a gente errar menos, né? Porque errar a gente erra, mas vamos errar menos. Alguém quer falar? Não. Nossa, ninguém quer falar? Só eu? Ó, a quinta pergunta é: programado o desencarne coletivo? É. Gente, eu nunca me esqueço, olha, é muito, assim, experiência do lado do Chico. Quem lembra aqui, claro que esse jovem que está sentado aí, que é o filho da Andréia, não vai lembrar. Quem lembra do Agostinho dos Santos? Você lembra, Vanderlei? Pois é, caiu o avião na França, né? No meio de cebolas, não foi? De um campo de cebolas. Pois é, gente. Eu vou contar bem rápido para vocês entenderem. Acontece que nessa ocasião, chegou um casal lá em Uberaba. Espíritas. Choravam, principalmente a mulher. Chegaram para o Chico e disse: Chico, tivemos um único filho, de uma inteligência que as pessoas ficavam, às vezes, admirados, professores, parecia que ele sabia mais do que os professores. Chico, esse menino, ele desde pequenininho, ele sonhava com a Alemanha. Ele pedia: pai, quero ir para a Alemanha, pai, quero conhecer a Alemanha. E aí, não teve como eu não deixar. Ele já estava com 24 anos, tinha terminado pós-graduação, depois ele fez doutorado. Como eu não ia deixar? Porque um casal amigo nosso chegou e disse: olha, também temos o mesmo sonho. Se você quiser deixá-lo, nós vamos. E levamos ele, 24 anos, né? Eles viram a grande oportunidade e eles foram. E o avião caiu num campo de cebola. E o que matou foi os gases que a cebola amassada, e o pessoal morreu asfixiado. E o Chico dizia nada. Aquela expectativa do casal, e o Chico não falava nada. Aí até eu fiquei curiosa, porque ele sempre tinha uma palavra. Aí o casal ia e vinha. Felizmente aquele dia eu também estava lá. O Chico pediu licença, que ele precisava. Emmanuel estava convidando ele a sair do corpo. Ele avisou para a mesa. E realmente ele se concentrou, a cabeça pendeu, parecia que o corpo estava meio desgovernado, e ele saiu e foi. Quando ele voltou, ele estava tão pálido, porque a mediunidade do Chico, gente, era visível. Ninguém podia duvidar. E ele já tinha uma resposta. Pediu que o casal esperasse. E aí, o Chico disse: olha, eu fui levado num departamento no mundo espiritual que tinha muitas fichas, mas eles puxaram a ficha do teu filho. E lá estava escrito: ele foi o idealizador para que iludisse os alemães. Aliás, ele era alemão, iludisse os judeus, para que esses judeus entrassem num trem, passassem num túnel. Só que eles deram uma grande esperança: vocês vão ganhar a liberdade. Vocês estão escravos, agora não são mais, vocês são livres. E ele teve uma ideia: nós colocamos gás naquele túnel, quando eles passarem nós abrimos o gás, e todo mundo vai morrer. E foi o que aconteceu.
Ali foi vamos dizer, um resgate coletivo. E o Chico falou para a mãezinha, falou, olha, ele está sem condição nenhuma, porque me mostraram ele num quarto, muito bem cuidado, mas ele está com a cabeça toda enfaixada, porque ele usou a inteligência para usar contra o mal, usou contra o mal, dizia que era por amor à Alemanha, agora ele veio inteligente, mas a própria inteligência levou ele ao resgate coletivo. E todos que estavam naquele avião realmente foram alemães. Então vocês viram, isso é um resgate coletivo. É o que aconteceu agora naquele avião lá na Europa, parece que está envolvido 3 países, não é? E é um resgate coletivo. Gente, a vida e a morte é departamento de Deus. A vida e a morte é departamento de Deus. Não tenham medo. Nós vamos desencarnar na hora certa, muito certa. Ele era descendente de alemão. O Vanderlei é do meu tempo. Ele está dizendo que desencarnou um senador aqui do Brasil. É nosso senador. E descendente de alemão. Você está vendo? Por isso, no Evangelho, diz assim, vocês não pequem, porque até a 4ª geração. Gente, prestem atenção. Eu faço um pecado, o pessoal fala, agora até a 4ª geração está amaldiçoada. Eu estou reencarnando, eu estou ali para pagar. Às vezes 4 reencarnações eu consigo tirar, não é? Tudo que eu preciso tirar de mal de mim. Por isso Jesus alerta. E a reencarnação vem explicar, não é, Zé Carlos? Alguém quer falar? Não? Então vamos para mais uma pergunta. Para quem pedimos nas orações conselhos, mentor? Olha, gente, se nós queremos de imediato uma orientação, aquele livro chamado Pão Nosso foi considerado um livro luz. Gente, é um pessoal, eu vou dizer, uma entidade internacional que analisa os livros. Ele dá o título para quem merece, vamos dizer assim, porque passa por várias criaturas. E o Pão Nosso é considerado o livro luz. Aí eu pergunto para vocês, brasileiros que conheceram o Chico, não é? O que nós estamos fazendo com tanto livro luz, hein, Vanderlei? Porque se o Pão Nosso foi considerado o livro luz, que vai ser relançado agora dia 2 de abril, por essa entidade internacional, você vê, nós temos o Vinha de Luz, nós temos Caminho, Verdade e Vida, nós temos um livro chamado Palavras da Vida Eterna. Se vocês, Fonte Viva, se nós pegamos esse livro, qualquer um desses, fala, Senhor, me orienta, abre o livro, ali está toda a tua orientação. Eu nunca me esqueço que eu ia tomar uma atitude, sabe? Falei, não, Senhor, eu preciso saber o que eu devo fazer para errar menos. Pois o título da lição era Calma. Só que junto veio uma mão que fez calma, e aqui um tecido assim, bem claro, sabe? Falei, o que eu preciso ter, é para não tomar atitude, espera, aprenda a esperar, né? Então, você quer um conselho? Abre esse livro, não vá na cartomante, não procure aqueles que jogam cartas. Sabem por quê? Existe essa mediunidade, isto existe, é um médium. Só que você não sabe o espírito que está orientando aquele médium. Esse é o perigo. Ele pode nos levar para uma obsessão que vocês depois querem ver sair da obsessão. Então, aí está o perigo. E o que é que ele vê? É nas cartas? Não. É que ele concentra. Conforme ele concentra, o médium já começa a entrar em trabalho. Viu? É assim que funciona. Alguém quer falar? Olha, vocês veem como eu sou democrática. Eu falo, quer falar? Concordam, né? Então, o anjo da guarda, que aqui eles perguntam, ele está sempre conosco, gente. É um espírito amigo que está, assim, às vezes nos guiando. Quando a mulher está grávida, o espírito já está perto e consciente. Gente, o espírito está assim, uai.
Eu gostaria muito que o Dr. Calvo tivesse um tempo para passar um vídeo que eu assisti lá na Câmara dos Vereadores. É incrível. Esse vídeo foi feito por uma clínica americana, sabe, a respeito do aborto. Essa clínica era abortiva. Quando ele percebeu o que ele fez, ele gravou o vídeo e ele fez um depoimento, esse médico, de tanto remorso que ele tinha. A criança, conforme aqueles aparelhos ia no útero da mãe, vocês precisavam de ver aquela coisa tão pequenininha se escondendo, sabe, se encolhendo, não queria ser abortado, porque ele sabia que aqui na Terra a gente precisa evoluir, não é? Então, o espírito ele já é ligado, do momento que a mulher vai conceber, ele já é ligado no útero da mulher. Falo para vocês mais uma coisa. Vocês sabem, ele está programando, às vezes o espírito fica dentro do lar para ir familiarizando com a mamãe, com o papai, para ir familiarizando com a família, chora, tem medo. Leiam os livros do André Luiz que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Vamos continuar. Nascemos médiuns ou nos tornamos médiuns? Gente, todos nós somos médiuns, todos. Nós estamos num grau de evolução, a nossa intuição já funciona, não funciona? Nós temos intuição, isso já é mediunidade. Agora, tem médiuns que já nascem com uma tarefa, esse é diferente, porque eu sempre falei que vai vir um aparelho na Terra, que quando colocar no olho do médium, o nervo óptico tem alguma coisa diferenciado daquele que não vê o plano espiritual. Aquele outro, por exemplo, que tem a audição, ele também tem um nervo auditivo diferenciado. Aquele que tem a pictografia, a psicografia, também é diferenciado, porque ele tem uma energia nas mãos. O sistema nervoso não é normal. Então o médium não é muito normal mesmo, viu? Vocês têm razão. Agora tem uma coisa, o planeta Terra não tem oferecido muita energia para os médiuns. Então, realmente vocês têm razão, eles são desequilibrados. Nós nos equilibramos dentro da casa espírita. Aqui é o nosso lugar. Aqui, vocês podem ver, acalma tudo, entende tudo, dá força. Nós chegamos aqui assim desarvorados, né? Nós saímos daqui energizados, prontos, parece que nós estamos mais felizes, mais preparados para adversidades da vida. Alguém quer falar alguma coisa? Não querem fazer pergunta? Não? Então vamos continuar. É possível uma reencarnação num corpo animal? Não. A lei de Deus não é retrograda, ela só vai para frente. Ela não vai retrogradar. Os animais, eles estão num estágio inferior aos humanos. Então, de fato, eles não vão... Um homem, por exemplo, um espírito não vai voltar e reencarnar num cachorro. Uma vez um senhor que pesava 120 quilos, levantou e disse, posso vir como borboleta? Falei, vai ser difícil. Agora, meu filho, a asa só se você conquistar a do amor e a da sabedoria. Porque a asa você não vai ter mais. Só do amor e da sabedoria, não é? E verdade, voltando naquela pergunta dos médiuns, que o Espírito está me advertindo aqui, a pessoa fala assim, vou desenvolver a mediunidade, ela vai desenvolver mais a intuição, tá? Porque dizia assim, eu estou enxergando, se ela nunca viu, cuidado com as mistificações, né? A gente mesmo tem que se precaver. Então vamos continuar. Os cães e gato podem ver espíritos? Podem sim. Podem. Eles não têm assim eles não são médiuns, porque eles não podem se comunicar. Mas eles são sim médiuns, porque eles veem, eles escutam. Você vê que um cavalo, às vezes ele empaca, coitadinho, não quer andar nem para frente nem para trás, com medo. Mas não são médiuns também, porque eles não se comunicam, entenderam? Eles estão, vamos dizer assim, no nível, né, vamos dizer, de espírito, às vezes muito inferior. Aquele livro, A Vida Fora da Matéria, eles mostram um domador de leão que está raivoso, ele não consegue dominar o animal. Aí entra outro, bem calmo, bem tranquilo, ele praticamente não faz nada, o animal cai ali mansinho.
A gente lembra do amor que o Chico tinha nos animais, e os animais brincavam, né, na casa dele, cachorro, gato, brincavam um com o outro. Ali era uma coisa incrível, sabe? Mas era o amor que o Chico tinha nos animais. Ele tinha as formigas, que gostavam muito de andar na casa dele. E a irmã falou, amanhã não passa. Ele ficou muito preocupado. Ele chegou e falou para ela, minhas irmãs, vai embora. A minha irmã está querendo matar vocês. Vai embora. Não deixa o dia clarear. E daí a pouco elas pegaram uma fila e foram embora para o outro lado. O Chico tinha muito isso. Ele voltou certa noite e tinha um cão-zarrão ali no portão, e ele precisava entrar, ele estava chegando do centro. Quando ele falava, queria entrar, o cão mostrava os dentes. Aí ele falou, meu irmão, eu não estou te atacando, mas eu preciso entrar, amanhã eu tenho que trabalhar, eu estou cansado. Eu prometo para você, você está com fome de certo, eu entro, se tiver alguma coisa dentro vamos dizer, lá onde eles guardavam os alimentos, que serve para você, eu volto e te dou, mas deixa eu entrar. O cachorro deixou. Quando ele entrou, ele foi ver, tinha um pedaço de carne. Ele foi, pegou a carne e levou para o cachorro. De manhã a irmã falou, cadê a carne? Ele falou, eu dei para o cachorro. Ela ficou muito brava. Ele falou, mas minha irmã, eu prometi para ele, eu não podia mentir, ele ia ficar muito decepcionado. E ele estava com muita fome. Então o Chico tinha essa empatia com os animais, sabe? Ele amava realmente os animais. E no velório dele, uma coisa que ninguém observou, mas eu estava assim logo sentada na primeira fila. Gente, os cachorros entravam, ficava debaixo lá do caixão, né? Isso era dentro do centro, do grupo da prece. Ficava um pouquinho deitado, saía. Não demorava 2 minutos, entrava outro, com o mesmo jeito. Eu falava, eles estão sabendo que o Chico está indo embora. Olha que comunicação, que respeito, não é? E esses dias eu em meditação, os mentores falam, é difícil, né? Médios assim, que tem a mente, assim, que em vez de ser luz, é treva, é a minha. Eles estavam falando de mim, sabe? Embotada, eles falaram. Lembrei a palavra. Porque eu quero dizer que você adora o Chico. Nossa, é tanta referência, e depois com Maria Santíssima, e depois com próxima a Jesus. Nossa, eu fiquei assim muito emocionada, sabe? Falei, é mesmo, como é que eu nunca me toquei? Se ele via Maria, gente, como é que nós encarnados vê Maria com tanta facilidade como o Chico? Mas se nós vemos Maria, eu tenho a impressão que nós vamos ficar cegos, que nem Paulo de Tarso, né? Que sexta-feira passada, o Marcelo lembrou muito bem de Paulo de Tarso, né? É capaz que nós ficamos cegos se ver Maria. E pior o choro também. Vou chorar a vida inteira depois. Alguém quer falar? Então vamos continuar. Uma pessoa pode influenciar negativamente pelo pensamento a outra? Pode, e como? E como? A verdadeira macumba é aquela que eu imito uma vibração de ódio, de raiva, e persigo, e falo mal, e faço fofoca. Isso é terrível, gente. Então influencia pelo pensamento. Agora vamos supor que nós pomos a couraça da caridade, que nem falava Paulo de Tarso. Ele falava, vista-se com a couraça da caridade. Então, quando a gente pensa nessa couraça da caridade, uma pessoa emite uma vibração negativa, bate nessa couraça e volta na direção daquele que emitiu aquela vibração negativa. Então, veja como é importante nós andarmos na paz de Deus, né? Mas para a última pergunta, para a gente ir encerrando, por que Allan, não, deve ser Allan Kardec, né? Seu irmão. Por que Allan Kardec só fez a codificação recentemente? Não, ele terminou recentemente, não é? Porque ele é Chico Xavier. Kardec é Chico porque o mundo pode contestar. É um direito que eles têm. Mas eu vi, ele se transformou na minha frente. Então Chico realmente é Kardec. Naquele livro Pedaços de Espelho, a Marlene Freitas Nobre, que está no mundo espiritual, ela conta dessa minha visão. E naquele livro Volta de Allan Kardec, do Weimar,
que é lá de Goiânia, que é um juiz, ele escreve o livro e coloca a minha visão. Por que ele colocou? Porque eu vi Chico como Kardec. A esposa dele foi na França com ele, e lá no túmulo, Kardec, a Cleide, ela viu o busto de Kardec virar Chico. Então foi quando nós duas nos conhecemos, não é? O Chico já estava com idade bem avançada, já estava se preparando para ir embora. Eu, na fila, que eu vi ele chegar, eu disse, meu Deus, ainda a gente vê Kardec desse jeito. A Cleide encostou em mim e falou, o que você disse? Eu contei, ela pegou e contou. Quer dizer, alguma coisa nos impulsionou para que a gente pudesse confrontar. Então, irmãos, eu vou dizendo a vocês que a doutrina espírita, ela é e sempre vai ser a terceira revelação na Terra. Nós vamos dizendo que tudo que nós aprendemos é luz. Não que nós tenhamos luz, mas porque esses espíritos de luz emprestam para nós, a fim de nós entendermos melhor a mensagem de Deus, que é nosso Pai, e que Jesus é o nosso Mestre. Então vamos dizer, Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia ao órfão, Pai. Senhor, que tua bondade se estenda sobre tudo o que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a sua misericórdia permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, jorrai, uma faísca do teu amor poderá abranger a face de toda a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como num grito de reconhecimento de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós te esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a tua misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossa alma o espelho aonde se refletirá a tua santa e divina imagem, Senhor. Ah, Mestre, que esta oração possa fortalecer todos meus irmãos aqui presentes, no pão de cada dia que é tão sagrado. Senhor, nós pedimos por aqueles enfermos e queremos dedicar principalmente a nossa querida amiga e irmã, Alma, irmã, a Marlene, a Lívia e seus familiares, a nossa amiga de Araguari, Alessandra e a sua mãezinha. Ó Senhor, olhai por todos os enfermos, principalmente esses nomes depositados aqui na mesa de caridade, e também aqueles, Senhor, cujos familiares se fazem representar através da presença desses nossos irmãos, que esses benfeitores chegam até eles, levando o alívio, levando a paz, e tudo quanto a tua bondade permitir, e nos abençoe, para que sejamos melhor amanhã do que somos hoje, e ser conosco, agora e sempre, que assim seja.